Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde, estamos começando mais um TV Sintese. Hoje temos uma operação especial que nós chamaremos de choque de realidade. Calma, eu explico. Dia 6 de agosto será o dia da votação do segundo turno da reforma da Previdência. Por isso, hoje nós vamos dedicar o nosso programa inteirinho a esse tema. E para nos ajudar a descascar esse abacaxi, nós teremos o auxílio luxuoso do professor Roberto, vice-presidente do Sintese. Se você, assim como eu, também está com o coração na mão por causa da reforma da Previdência, não saia daí. O TV Sintese está no ar. Como nós anunciamos na escalada do programa, hoje nós só vamos falar da reforma da Previdência. Está aqui conosco o professor Roberto, vice-presidente do Sintese. Boa tarde, Roberto, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo novamente ao programa. Bom, Roberto, a reforma da Previdência foi votada na Câmara dos Deputados em Brasília e aprovada em primeiro turno. A pergunta é, e agora? E agora os trabalhadores precisam continuar lutando, né? Ainda não está perdido o processo. Nós sabemos da gravidade que essa reforma significa para o futuro da classe dos trabalhadores em geral, do campo e da cidade. A reforma ainda será votada no segundo turno na Câmara, tem votação no Senado, ainda tem muito a lutar. As pessoas precisam compreender que a classe patronal, o governo que quer destruir o direito à aposentadoria dos trabalhadores brasileiros, não está vitorioso ainda. Nós temos que lutar muito, nós precisamos estar dialogando com a população, as pessoas precisam compreender mais o que é que muda na sua vida com essa lei, e por isso a gente precisa construir a luta, a gente tem uma agenda de luta sendo construída em Sergipe, no Brasil inteiro. A orientação da CUT e das centrais sindicais é construir a luta, é dialogar diretamente com os trabalhadores, para que todos compreendam o que muda na sua vida com a aprovação dessa reforma da Previdência. Ok. Bom, os deputados federais Fábio Mitidieri, PCdoB, Laércio Oliveira, PP, Bosco Costa, PR, Gustinho Ribeiro, Solidariedade e Fábio Reis, MDB, votaram a favor da reforma no primeiro turno. E aí, Roberto, eu sei que existe uma campanha para tentar convencer esses deputados a votarem contra no projeto agora no segundo turno. Como é que está sendo essa campanha? Veja, nós estamos com todo o material montado de outdoor, de panfleto, de cartaz, de notas explicativas para informar a população que o que esses 5 deputados de Sergipe, que foram eleitos com o voto dos trabalhadores sergipanos, porque nós somos a maioria do povo brasileiro, eles votaram num projeto de lei que vai afetar e prejudicar a vida dos trabalhadores. Portanto, a ideia é que esses 5 deputados eles sejam expostos para o conjunto dos trabalhadores, no sentido de demonstrar que o que eles fizeram no primeiro turno da votação da reforma da Previdência foi errado. E que é importante que ainda dá tempo, por isso que a gente quer fazer esse trabalho até o dia 6 de agosto, que é o que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, está anunciando, que será a votação do segundo turno da reforma da Previdência. Nós queremos fazer uma campanha para que esses deputados tenham a chance de se redimir com os trabalhadores. Então, a ideia é que eles sejam expostos, que eles votaram contra os trabalhadores nessa primeira votação, tem uma segunda votação que eles podem votar contra a reforma da Previdência, e a gente espera que isso aconteça. Porque nada que eles façam depois vai apagar o que eles fizerem agora. A Previdência é o futuro do trabalhador. Tomara que a campanha seja um sucesso, Roberto. Esperamos. Basicamente, o texto aprovado exige idades mínimas de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Também altera o cálculo do valor da aposentadoria a ser recebida. O piso do benefício será de 60% da média de todas as contribuições feitas pelo trabalhador. Para se aposentar com valor integral, será preciso acumular 40 anos de contribuições.
Eu queria que você tentasse explicar para a gente, traduzir o quanto isso é ruim para o trabalhador. Veja, primeira coisa, hoje, atualmente, com as regras atuais, o trabalhador ele vai ter a sua aposentadoria calculada às 80% maiores remuneração, ou seja, as 20% piores remuneração da sua vida são excluídas. Certo. Com essa reforma, se for aprovado esse projeto, considera 100% da remuneração. Todos nós sabemos que no início da nossa vida profissional, o nosso salário é muito menor do que quando a gente se aposenta. Então, na medida que o INSS vai agora pegar toda a nossa remuneração e fazer uma média, o valor a receber vai ser menor. De início, isso vai ser menor. A outra gravidade dessa reforma é que, se eu contribuir por 20 anos, eu vou ter direito apenas a 60% dessa média, que já é menor. Para eu ter direito a 100% dessa média, tem que contribuir por 40 anos. Qual é o problema disso? A rotatividade no emprego. Nenhum trabalhador consegue ficar 40 anos trabalhando sem ser demitido. Sempre tem um momento que ele não vai contribuir para a Previdência. A média de cálculo que a CUT está fazendo, pela rotatividade do emprego que o trabalhador brasileiro tem, é que a média de aposentadoria vai ser 75 a 77 anos, que ele poderá atingir os 40 anos de contribuição. Ou seja, o governo está dizendo que é 65 anos de idade, 62 para as mulheres, sim, mas se eu quiser levar 100% dessa média, eu vou ter que trabalhar mais de 70 anos, porque isso é resultado dessa rotatividade. E que não tem a estabilidade no emprego, o trabalhador que foi perdido isso lá na década de 60. Portanto, é importante compreender que as regras atuais, elas já são duras com o trabalhador. Em função dessa rotatividade. Se o governo piora, se a lei piora ainda mais essa regra, é para impedir e dificultar. O cenário que está posto para o trabalhador brasileiro é mais ou menos o seguinte: contribuir mais, trabalhar mais e ganhar menos. Essa é a mágica da maldade. Por isso que a gente acredita e esperamos que os deputados de Sergipe que votaram a favor desse absurdo, que o governo chama nova Previdência, mas na verdade é o fim da Previdência, é o fim do direito à aposentadoria, porque muitos trabalhadores morrerão antes de se aposentar. Se a gente pega, por exemplo, a expectativa de vida do homem de sergipano, por exemplo, sim, que é de 68 anos, muitos homens não conseguirão chegar, se a média para chegar aos 40 anos chegar a mais de 70. Portanto, é muito grave isso daí, é muito grave. Por isso que nós não podemos aceitar, nós não podemos, enquanto trabalhador, entender que isso é normal. Não é, não vai ajudar ninguém. A gente tem um campo do empresariado, por exemplo, que defende a Previdência. Mas isso é muito grave, porque o empresariado, o pequeno comerciante, o industrial, ele tem a aposentadoria, é um instrumento importante, especialmente na região Nordeste. A aposentadoria ela é muito importante para a economia desses estados. Tem município sergipano, por exemplo, que o valor que entra de aposentadoria é maior do que o FPM. Isso são dados oficiais. Negar isso, reduzir esse direito, é afetar diretamente a vida do trabalhador e afetar diretamente a economia como um todo. Então, assim, é um desmonte sem igual e isso terá forte consequência para o futuro do nosso país. Vamos aproveitar e fazer um recorte para explicar para os professores quais são os danos que a reforma pode causar se aprovada, Roberto. Veja, a reforma ela mantém a aposentadoria de 60 anos para os professores, 57 para as professoras, como originalmente estava discutido, com essa regra de contribuição mínima de 25 anos, não, o professor não são 20, são 25, mas levando apenas 60% 70%, desculpa, da remuneração, da média. Para receber 100%, tem que trabalhar por 40 anos, igual a qualquer trabalhador. Certo. Entretanto, foi aprovada uma emenda, que foi inclusive objeto de muita comemoração por parte de alguns dos deputados que votaram a favor dessa reforma, de professor com 55
e professora com 52, ampliando, professora hoje se aposenta com 50, ampliando para 52. Objeto de muita comemoração desses deputados, mas aí tem uma pegadinha que é grave. Que esse texto, ele diz o seguinte, o professor ou a professora que quiser se aposentar por essa regra, ele vai ter que contribuir o dobro do que falta. Por exemplo, eu, Roberto, eu falto pelas regras atuais 13 anos para me aposentar. Certo. Se eu optar por essa regra de 55 anos, eu vou ter que contribuir por 26 anos, pelo dobro do que eu falto hoje. Em vez de me aposentar com 60, eu vou me aposentar com 68. Então, assim, é uma maldade que foi construída para amenizar a mobilização que os professores estavam realizando em todo o país, em uma categoria muito mobilizada, e a gente parabeniza os professores de Sergipe do Brasil, que tem um nível de mobilização muito, muito bom nesse sentido, para tentar desmobilizar os professores na luta contra a reforma da Previdência. Portanto, essa emenda não ajuda em nada, porque ela tem uma regra de transição que só pode beneficiar aquele professor, aquela professora que falta 1 ano ou 2 anos para se aposentar, que vai ter que contribuir pelo dobro. Em situações como a minha, que faltam 13 anos, pelas regras atuais, eu terei que contribuir muito mais e ter tanto do tempo quanto da idade. Sim. Portanto, é uma coisa absurda que a gente entende que não serve para nada. O que tem que ocorrer é que os deputados votem contra no segundo turno e a gente derrota essa reforma da Previdência. Bom, entre os exemplos usados pelos parlamentares contrários à reforma, está de um trabalhador que tenha contribuído com o INSS por 20 anos, sendo 10 sobre um salário mínimo, R$ 998, e outros 10 sobre 2 salários mínimos, R$ 1.996. Pelas regras atuais, este trabalhador teria o direito a uma aposentadoria de R$ 1.583. Mas, com a reforma, o benefício será de apenas R$ 1.030, ou seja, R$ 553 a menos. Né? E aí, eu queria saber, isso procede, Roberto? É assim mesmo? É assim mesmo. A reforma ela foi pensada... Por que vai diminuir? Porque o INSS vai pegar 100% da remuneração do trabalhador, e que hoje ele não pega, ele só pega 80% das maiores. Então, na medida que ele pega 100% dessa média, e é 60% com 20 anos, é 60% da média de contribuição. Então, a perda vai ser muito maior. Porque nas regras atuais, o valor ia ser maior, porque as 20% piores remuneração são excluídas automaticamente pelo INSS. Isso dá uma média de salarial maior na hora da aposentadoria. É esse o X da questão. Eu acho que esse exemplo demonstra bem para as pessoas que estão nos assistindo a gravidade que é isso para todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores perderão com a reforma. Sim. Todos perderão. E assim, o governo fala de uma economia de 1 trilhão ou coisa parecida. Esse 1 trilhão vai ser tirado da conta do trabalhador e da trabalhadora. Da nossa contribuição, do que nós contribuímos durante a nossa vida, é que vai ser tirado esse 1 trilhão. Isso é que é grave. E esse 1 trilhão é para servir para quê? Pagamento de juros e dividendos. Ou seja, para destinar, tirar dos trabalhadores e dar aos ricos, aos banqueiros, às grandes empresas que têm investimentos em bolsas de valores. Não, isso para nós é muito grave. Sim. O que deveria acontecer com a Previdência era um trabalho de fiscalização contra os sonegadores. Nós temos problemas graves que já discutimos aqui no programa TV Sintese, de prefeitos, por exemplo, que desconta do professor e do servidor o INSS não paga o INSS. Quando eu vou me aposentar, a minha aposentadoria cai bruscamente, porque não paga. Isso é sonegação. Sim. Isso ocorre também com empresários que sonegam a Previdência, que desconta o trabalhador. O problema das fraudes que existem no INSS. Essas questões têm que ser combatidas. A CPI da Previdência, que foi realizada pelo Senado em 2016, apontou bem isso. A fraude na Previdência gera um rombo de quase 500 bilhões de reais.
que é a metade do que o governo prevê economizar dos trabalhadores. Ou seja, dá sim para fazer um trabalho de fiscalização, um trabalho de controle, para que, de fato, assegure o direito à aposentadoria como está hoje. Não precisa mudar a Previdência, precisa ter controle sobre os sonegadores e fiscalização. Agora, isso o governo não quer fazer. Então, quer tirar do trabalhador, que é o elo mais fraco nessa cadeia. Né? Porque fazer o controle e a fiscalização vai afetar exatamente os sonegadores, que são poderosos, etc, etc. Por isso que a gente não pode aceitar, o trabalhador e a trabalhadora não podem aceitar. É importante que as pessoas que votaram em Agostinho Ribeiro, em Fábio Reis, em Fábio Mitidieri, Laércio Oliveira e Bosco Costa, dialoguem com o deputado. Né? Eles têm redes sociais, têm Twitter, tem Facebook, tem telefone, tem WhatsApp. Dialogue com o seu deputado. Mostre para o deputado que o trabalhador vai ser prejudicado. Eles precisam, porque quando a gente vê lá as campanhas eleitorais, o horário eleitoral, o compromisso que o deputado faz com o povo é que vai representar o povo em Brasília. Sim. Nesse momento, esses deputados de Sergipe não estão representando o povo, estão representando um setor rico que vai ganhar muito mais com esse 1 trilhão que será economizado. E isso nós vamos pagar essa conta. Sim. Se isso acontecer. Aproveitando, fala pra gente qual que é a agenda de luta contra a reforma da Previdência daqui para frente. Veja, nós tivemos o ato hoje em Itabaiana, um ato contra a reforma. Dia 29 nós teremos um outro ato em Lagarto. A ideia é que a gente faça um ato também em Estância ainda esta semana, vamos estar divulgando nas redes sociais a data desse ato. Dia 5 nós faremos um ato no terminal do dia, que é Aracaju, que é um terminal importante, que logo no início da manhã passa trabalhadores de vários cantos de Aracaju, é um interposto de trabalhadores importante. Faremos no dia 6 um ato em frente à Petrobras, porque também um desmonte que está ocorrendo nessa empresa, está se utilizando de discurso moralista para desmontar um patrimônio do povo brasileiro. A Petrobras tem um papel importante de investimento para garantir o fortalecimento da industrialização do país. A gente está vendo um desmonte dos investimentos em indústria. E a indústria, todos nós sabemos, ela é a base do desenvolvimento econômico de qualquer nação. Nós faremos, dia 13, que é a Greve Nacional da Educação, nós faremos também ato unificado em defesa da educação, mas contra a reforma da Previdência. Sim. Joia, a gente está chegando ao final, Roberto, e eu queria que você fizesse suas considerações finais, inclusive dizendo para as pessoas como é que elas podem acompanhar, em que redes sociais podem acompanhar essa agenda de luta. Veja, todos os trabalhadores e estudantes estão convidados e convocados para essa agenda de luta. O site da CUT, o Facebook da CUT, o Instagram, está lá toda a movimentação. A CUT tem essa preocupação de estar atualizando permanentemente com a nossa assessoria de jornalismo, as redes sociais e o site. As pessoas acompanhem, venha conosco construir essa resistência. Por mais que as pessoas, mas eu sozinho não vai fazer diferença sim. Porque é importante essa construção coletiva. Somos nós, trabalhadores, que temos que lutar por os nossos direitos. Não vamos esperar que outros lutem por nós. Então, é importante que venhamos juntos construir a luta de todos nós. A CUT está aí, o Sintese junto com a CUT lutando e construindo essa resistência. Dia 13 é Greve Geral da Educação, mais uma vez. A educação é uma das áreas mais afetadas com os cortes do governo Bolsonaro. Até agora já chega a 7 bilhões de corte no orçamento do MEC. É muito grave. O Fundo Soberano, que foi criado durante o governo Dilma, que destinava 75% dos royalties do pré-sal para a educação e 25% para a saúde, está sendo desmontado pelo governo Bolsonaro. Ou seja, a gente poderia ter uma revolução na educação e na saúde pública do nosso país com o Fundo Soberano. E isso está sendo destruído pelo governo, portanto, afeta o conjunto das políticas, tanto da educação quanto da saúde, e que nós precisamos lutar. Essa é uma obrigação política de quem acredita que a luta vai vencer o ódio, vai vencer o desmonte, vai vencer as perdas de direitos que está posta para o conjunto dos trabalhadores. Precisamos lutar e venham lutar junto conosco.
Roberto, muito obrigada. Que as trabalhadoras e trabalhadores vençam essas batalhas. É o que nós esperamos. Bom, o programa TV Sintese vai ficando por aqui e para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação.